Alô, Beth. Está começando o nosso programa sobre a Semana de Arte Moderna. Já lá se vão 90 anos, Beth. 90 anos daquela semana que abalou as estruturas. Você vê que a palavra moderno até hoje é carregada de novidade. Fui pelas ruas de São Paulo, pelos museus, tem muito mito, né? Pelos ateliês, indagar que história é essa. Eu aqui no Rio fui lá ver no Museu de Arte Moderna o que é ser moderno. E não é de hoje essa história. Moderno vem lá do latim moderno, dos tempos mais próximos de nós. Afinal, que palavra é essa, o moderno? Quando se criou essa ideia do moderno, é uma ideia de futuro. Fomos ouvir o Lívio nas ruas de São Paulo. É daqui que ele extrai os ruídos, os sons, a matéria-prima para a música dele. Essa ideia é filha daqueles modernos lá de trás. É que a Semana de Arte Moderna não terminou. Foi assim que Marcos batizou seu livro e foi à luta em muita pesquisa para trazer o novo da Semana Moderna. Depois de alguns minutos, isso se deu. Nuno, desculpe a intimidade, mas nós convidamos você porque o seu talento tem uma modernidade de muito charme. E foi no Museu de Arte Moderna do Rio que o poeta Eucanaã nos contou que teve gente que não foi à Semana de Arte Moderna. E sabe por quê? Porque não quis. Ele não foi à semana porque não quis ir. Vamos lá. Entrando no luxuoso saguão do Teatro Municipal de São Paulo, o visitante dava logo de cara com 20 trabalhos de Anita Malfatti. Sem dúvida, foi a artista plástica que participou da Semana de Arte Moderna mais expressiva. De frente com a Anita, desse outro lado, o carioca Di Cavalcanti. Mais ao fundo, ao lado da escada, aquele que viria a ser chamado de o Rodin brasileiro. Vitor Brecheret também participou da semana. Ao todo, os artistas convidados mostraram aqui cerca de 100 peças. Lá dentro da sala de concertos, mais novas experiências. Com a música, com o maestro Villa-Lobos, por exemplo, textos e poemas de Mário, Oswald de Andrade, Menotti Delpicchia, enfim. A Semana de Arte Moderna de 1922 foi tão intensa que se concretizou não em 7, mas em apenas 3 dias. E a semana era bem São Paulo provinciana ainda, né? 1922... A semana, ela teve essa característica, ela pegou e atualizou, vamos dizer, entre aspas, a cultura da cidade, só que ainda dentro de um contexto muito provinciano. Que o novo é difícil, isso é óbvio, o novo é muito difícil, o novo é quase que impossível. Então, por isso as reações tão fortes da Semana de 22 ao que aconteceu ali. Porque os literatos eram, da maioria, sobretudo daqueles que tomavam parte da Semana da Arte Moderna, homens de posses. Por exemplo, Oswald de Andrade era muito rico, né? Vamos fazer só dos moços. O Mário de Andrade pertencia a uma família, né, de dinheiro, era um professor. O Menotti Delpicchia era redator-chefe do jornal, né? O Guilherme de Almeida, esse sempre foi burocrata, ele era secretário da Escola Normal, né? Os pintores eram, o João Graz era um pintor suíço e tinha uma casa de decoração. O Brecheret era de uma família abastada. A Anita Malfatti também era abastada. Na verdade, a semana foram noites no Teatro Municipal, que era o centro nervoso cultural da cidade, onde as pessoas se identificavam, vinham as companhias italianas de ópera. Essa conjunção de identidade, a Semana de 22 veio e criou uma ruptura. O que eles quiseram
e fizeram foi atualizar a arte, né? Isso está lá isso era dito por eles, né? Pelo Oswald. Acertar o relógio da arte brasileira. Estavam atrasados, era só acertar, era mexer no ponteiro. A gente está num tempo novo, a cidade tem personagens novos, a indústria está chegando, a ideia da metrópole, de uma cidade em que a identidade se desaparece no anonimato. Todas essas informações vieram através desses artistas, concentradas naqueles dias. A semana de 22, ela vem, 12, 20, 34 anos depois da abolição da escravidão, não é? A cidade de São Paulo, ela tinha uma população em 22 que era metade da população do Rio de Janeiro. A cidade era a capital de um estado que se tornou imensamente rico com o café. Quando o café veio do Vale do Paraíba, chegou em São Paulo, e aqui, para você ter uma ideia, 80, 90% do café que era consumido no mundo era brasileiro, e desse café brasileiro, tipo 70, 80% era produzido em São Paulo. As memórias do dia, ele fala do terremoto. Não dizer que ele fala do terremoto. Aí você vai ver nos jornais, foi capa da Folha da Noite, que era a Folha de São Paulo na época, tinha sido recém-inaugurado e tal, era um vespertino, saía na parte da tarde, né, o jornal. E o terremoto foi na madrugada, de 27 de janeiro. Então já era assim, terremoto, na primeira página, entendeu? Tremeu tudo, cachorros latiram, pessoas saíram no meio da rua. Aí o Di conta. E essa metáfora do terremoto estético para a semana foi usada. Eles tiraram partido, claro, aproveitaram o embalo, falaram, não, e agora, porque foi 27 de janeiro, a semana foi 13 de fevereiro. Anita Malfatti, em 17, ela já tinha, em 1917, 5 anos, portanto, antes da semana, ela já tinha tido contato com a formação do expressionismo na Alemanha, já tinha tido contato com artistas europeus que fugiam da guerra para Nova York. Ela foi o grande nome da semana? Sim, eu acho que sim, ela foi o grande nome da semana. Lobato foi um personagem fundamental, embora ele tenha detonado a Anita Malfatti nessa exposição de 1917. Mas ele fez uma crítica muito dura à exposição da Anita Malfatti. Muito dura porque ele considerava que a pintura que ela mostrou, que era uma pintura marcada pelo expressionismo, uma pintura moderna que deformava, que não era mais uma pintura que se guiava só pelo retrato fiel, enfim, da realidade, a ilusão de um retrato fiel da realidade. Então a semana não é que ali tem um amigo, um grande crítico e, enfim, curador, Paulo Sérgio Duarte, que ele fala, bom, o Brasil é o único lugar do mundo que tem data e hora marcada e lugar para nascer o moderno, o modernismo, né? Foi em São Paulo, em 1922, meio ridicularizando essa ideia, que de fato, mas... as coisas... a semana foi um marco, de fato, ela foi feita para ser um marco. Quem inventou, afinal, a semana? De quem é o crédito? Olha, de Cavalcante. Para mim, a Semana de Arte Moderna, a importância capital, a grande importância, ou a única importância de arte moderna, foi ter encontrado o seu momento, ter surgido num momento que estava esperando uma transformação. Essa transformação partiu, talvez involuntariamente, do nosso grupo. Houve muita vaia lá dentro? Houve muita vaia. Houve vaia. No segundo dia houve muita vaia. E no terceiro dia houve vaia também. Naquele tempo era uma maneira de dizer isso é forte, isso é uma instituição vigorosa. A grande expressão usada não era modernista, era futurista. O futurismo era a palavra.
por causa do movimento futurista italiano, do Marinetti, e é uma palavra que incendeia a imaginação das pessoas. Naquele momento, futurismo. Até hoje, a literatura tem exaltado a imobilidade pensativa, o êxtase e o sono. Queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, a velocidade, o salto mortal, a bufetada e o murro. O mundo estava mudando, a técnica mudando, né, a tecnologia, tudo, enfim, um processo acelerado de transformação. Então, o futurismo era o que chamava a atenção de todos. A semana começou a ser chamada de Semana Futurista. O recibo do aluguel do teatro vem aluguel para o espetáculo chamado Semana Futurista, blá blá blá. A vaia fazia parte do futurismo, era parte do futurismo. O Marinetti, então as pessoas sabiam disso. Então era quase que com um acordo tácito. Para ter a vaia não precisava muito, era só. E parece que esse estalo foi um pouco provocado. Tinha uns caras que foram contratados, não contratados a dinheiro, mas combinados de puxar a vaia. O modernismo levou o espírito dos intelectuais brasileiros a uma atitude crítica em relação ao seu próprio país e a possibilidade de uma criação muito mais rica e muito mais aberta para a vida moderna, porque uma criação baseada não nos padrões cristalizados de uma arte permanente e eterna, mas nos padrões condizentes com o nosso tempo, isto é, um tempo baseado no provisório. Lá vai uma barquinha carregada de bacharéis. Lá vai uma barquinha carregada de cruzes de Cristo. Lá vai uma barquinha carregada de donatários. Lá vai uma barquinha carregada de espanhóis, pega a prenda, prende os espanhóis. Lá vai uma barquinha carregada de filibusteiros. Lá vai uma barquinha carregada de governadores. Lá vai uma barquinha carregada de holandeses. Lá vai uma barquinha cheia de índios, outra de degradados, outra de pau de tinta, até que o mar inteiro se coalhou de transatlânticos e as barquinhas ficaram jogando prenda com a raça misturada no litoral azul do Brasil. Jogando prenda com a raça misturada no litoral azul do Brasil. Música que a gente ouve na semana, de Villa-Lobos, basicamente, né? Villa-Lobos estava pronto, na verdade, quando ele se apresentou aqui, né? Ele já era maduro, né? Já era maduro, mas ele era um desconhecido para São Paulo ainda. Ele ainda estava restrito ao Rio de Janeiro. Tanto que os jornais da época relatam, nós vamos ter oportunidade de conhecer o compositor célebre já no Rio de Janeiro, Villa-Lobos, né? E tem, a semana teve uma conjunção de fatores interessantes, porque além do Villa-Lobos trazer peças que eram peças novas, radicais para a época, teve uma coisa pitoresca, que ele teve um problema no pé, e ele teve que entrar com o pé enfaixado. Isso, para os padrões da época, entrar num palco do Teatro Municipal de pé enfaixado era quase como hoje, nem hoje é isso, é mais entrar pelado num palco, já é uma coisa normal. Quer dizer, mas na época era uma aberração. Ele combinava a informação mais recente, mais atualizada da música erudita europeia com essas raízes da música indígena e da música negra no Brasil. Só que ele tinha, esse é talvez o lado mais interessante da coisa, ele fez um imbróglio disso, um pastiche disso, e criou o Villa-Lobos disso. Então não era mais a música indígena, nem a música negra, e nem era a música europeia, era o Villa-Lobos. Mário de Andrade, quando viu essa cabeça criada por Vitor Brecheret, um Cristo de trancinha, pensou, isso é demais.
E aquela imagem acabou provocando nele a vontade de escrever um novo livro. A atriz Alice nos conta o que Mário de Andrade escreveu. Fiquei alucinado. Palavra de honra. Minha vontade era bater. Jantei por dentro num estado inimaginável de estraçalho. Depois subi para o meu quarto, era noitinha. Na intenção de me arranjar, sair, espairecer um bocado, botar uma bomba no centro do mundo. E lembro que cheguei à sacada olhando sem ver o meu largo. Ruídos, luzes, falas abertas subindo dos choferes de aluguel. Eu estava aparentemente calmo, como que indestinado. Não sei o que me deu. Fui até a escrivaninha, abri um caderno, escrevi o título em que jamais pensara. Pauliceia Desvairada. Está fundado o desvairismo. Está fundado o desvairismo. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo o que meu inconsciente me grita. Penso depois. Somos, na realidade, os primitivos de uma nova era. Não pretendo obrigar ninguém a seguir-me. Costumo andar sozinho. E não quero discípulos. Em arte, escola é igual a imbecilidade de muitos para a vaidade de um só. Uso palavras soltas. Frases soltas. Uso verso melódico. São Paulo é um palco de bailados russos. O verso harmônico e a polifonia poética. Que tal? Não se esqueça, porém, que outro virá destruir tudo isto que construí. A ideia de desvairado, ela continua presente em São Paulo, porque São Paulo ainda é uma cidade em tensão constante, e não uma tensão negativa, uma tensão positiva, criativa. E essa é a grande tensão que o desvairio ainda, você observa ele ainda presente no dia a dia. E não diga que a vitória tá perdida. Se é de batalhas que se vive a vida. Tente outra vez. É fácil ficar famoso em São Paulo? São Paulo é uma cidade para ficar famoso e para ficar anônimo logo depois. O Mário era um aplicado, né? Era um estudioso, aplicado, metódico, e que a questão da arte brasileira tem muito a ver com isso. O Mário vai ser um estudioso da cultura brasileira, das festas, da arte popular, das canções, ele vai da arquitetura, ele vai fazer a ideia do Mário é fazer um levantamento do que é o Brasil. Levantamento mesmo no sentido etnográfico, né? É preciso descrever, é preciso conhecer o Brasil. O modernismo no Brasil foi uma ruptura, um abandono de técnicas e princípios consequentes, uma revolta contra o que era a inteligência nacional. Se é para contribuir, né, com a arte, dando a ela uma especificidade, e se essa especificidade é o Brasil, é preciso saber o que é o Brasil, afinal de contas. E não se sabe o que é o Brasil, estando simplesmente em São Paulo. Ora, o Oswald de Andrade achava o contrário, que estando em São Paulo, você saberia muito bem o que seria o Brasil, esse Brasil hipotético. Ou melhor, a apreensão do Oswald era intuitiva. Todas as árvores, nossas florestas, têm. Todas as árvores têm. Todas as árvores menos a do bem. É bonitinho. Às vezes você vê em livros, uma pessoa ou outra escreve Mário e Oswald de Andrade. É como se o Andrade pertencesse aos dois. Não é verdade, é Mário de Andrade e Oswald de Andrade. São Andrades diferentes, né? E só é curioso que tenha havido, né, uma aproximação tão grande entre eles, para o fato de que depois aparece o tal Carlos Drummond de Andrade, né? Então o modernismo de Andrades. Anedota da Bulgária, ou anedota búlgara. Era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas,
ele ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Drummond não participou, ele está completamente de fora, ele vai conhecer o pessoal da semana depois. Agora, é curioso, porque o Drummond se consagra como um chamado modernista de 1930. Ele próprio, Drummond, se autonomeia assim em alguns momentos. Isso não é exatamente verdade, porque 30 é porque ele publica em 30 o primeiro livro, que é alguma poesia. Mas o Drummond, em 22, já faz a resenha do primeiro livro do Oswald de Andrade, Os Condenados, romance. E ele vai acompanhando tudo que vai acontecendo nos anos 20, ele acompanha, e mais do que isso, ele em 23, ele já escreve, por exemplo, Nota Social, que é um poema que ele vai usar em 30. O Mário vai dar sugestões ali, e ele vai assimilar sugestões do Mário, mas é um poema escrito em 23. Em 24, ele já está publicando No Meio do Caminho. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. In the middle of the road. In the middle of the road was a stone. Was a stone in the middle of the road. Was a stone. In the middle of the road was a stone. בתוך הדרך. בתוך הדרך הייתה אבן אחת. הייתה אבן אחת בתוך הדרך. הייתה אבן אחת. לעולם לא אשכח את האירוע הזה. בעיניי היפות. לעולם לא אשכח שבאמצע הדרך הייתה אבן אחת. הייתה אבן אחת באמצע הדרך. באמצע הדרך הייתה אבן אחת. Nel mezzo del cammino c'era un sasso. C'era un sasso nel mezzo del cammino. C'era un sasso. Nel mezzo del cammino c'era un sasso. O poema juntava tudo o que os modernistas mais gostavam e tudo aquilo que os não modernistas, o que os inimigos do modernismo mais detestavam. E esse poema, de fato, seguiu por muito tempo como um exemplo do que era o modernismo. As escolas, as universidades, os críticos de literatura, todos gostavam de citar esse poema como o exemplo do modernismo. A gente veio parar no começo da Líbero Badaró. Aí funcionava um QG, vamos dizer assim, uma garçonnière, né? Do Oswald. Do Oswald. Ah, porque o Oswald de Andrade, hein? Nada de osso, nada de yoga, eu também não aceito yoga, para mim é yoga. Devia ser muito bom, né? O encontro lá, né? Tanto que gerou... Poemia. E eles escreviam de brincadeira, né? Um caderno, e esse caderno foi editado e tem coisas incríveis ali. Mas era uma época de efervescência muito intensa, porque eram jovens que respiravam uma liberdade que a cidade ainda não respirava, né? E eles praticavam essa liberdade, não é? E isso num período que foi os anos 20, até o fim dos anos 20, até quando cai o café, quando a Bolsa derruba o café, aí a gente entra numa fase difícil para a cidade e para esses artistas também, uma fase de engajamento político, de luta política. Você tem o governo Vargas, mas esses anos 20 foi a nossa Belle Époque, foi o momento em que se pensava que a liberdade era individual, era possível, não é? Não havia limite para isso, que só foi ser retomado com os hippies nos anos 60, um pouco essa ideia dessa atmosfera. E um endereço é esse aí, né? Líbero Badaró. Pois é. Claro que não era num prédio desse, era num sobrado. São Paulo tem isso, né? Ela desmonta tudo que ela tem de identidade e reconstrói. Desmonta e constrói, desmonta e constrói. A história do Bandeira é muito curiosa. É isso, ele não foi a semana porque não quis ir. Né? Disse, eu não vou, as palavras foram mais ou menos essas, eu não vou porque eu tenho um apreço pela tradição, pelos parnasianos, pelos simbolistas,
e não querem brigar com a gente, que eu respeito, que eu admiro. É bacana isso, né? Mas o que é incrível é que o Bandeira se transforma numa figura central da semana de 22, sem ter ido à semana, né? Por quê? Bem, ele manda, ou autoriza, pelo menos, que seja feita a leitura do poema Os Sapos, né? Que encantou todos os modernistas de cara, né? Porque era um poema onde ele fazia uma grande gozação com os parnasianos. Ora, mas esse é um poema neossimbolista. Inclusive Sapo era o modernismo. Não, os simbolistas eram bem chegados ao Sapo, né? Mas resultado, o poema faz um grande sucesso, ele é o grande escândalo da Semana de Arte Moderna, né? Se a gente fosse pensar hoje, né, tanto tempo depois, na verdade pouco tempo depois, no poema que foi a pedra de toque dessa semana, esse poema, não há dúvida, é Os Sapos, do Manuel Bandeira. Lá, fugido ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Manuel se dizia o sapo cururu. Tem algumas coisas que a gente toma como verdades absolutas e não são, né? A semana não foi de uma semana, foram 3 dias. E a Tarsila não participou. A Tarsila não participou. Né? Engraçado que eu fui ouvir depoimentos, né, dos veteranos do modernismo, em 1971, com vistas ao cinquentenário da semana, o Museu de Imagem do Som de São Paulo gravou depoimentos deles, né? Então tem o Di falando, tem Menotti, tem a Tarsila, Guilmar Novaes, é muito interessante eu ouvir. E a Tarsila fala, eu não gostaria de dizer que eu não participei da semana. Toda a gente dizia que eu fiz parte da Semana de Arte Moderna, que é um título também, não é? Uma coisa, mas não. Eu recebi em Paris uma carta da Anita Malfatti falando sobre a semana. Então ela descrevia aquelas coisas todas, Monteiro Lobato, e afinal ela foi muito atacada por Monteiro Lobato. Mas não fiz parte da Semana de Arte Moderna. Eu cheguei 3 meses em junho de 1922. Ela volta logo depois da semana e se junta a esse grupo dos 5 que ficou, que era Tarsila, Mário, Oswaldo, Menotti e Anita. Tem um desenho muito bonito da Anita numa das farras do grupo dos 5, tá ela deitada no sofá, o Oswaldo e o Menotti já no chão, meio bebuns, né, obviamente, e o Mário e a Tarsila no piano, assim, todos animados e tal. Abá, que quer dizer homem. Depois Poru, que come carne humana. Uma cabecinha muito pequenina, braços finos apoiados no joelho e aquelas pernas compridas. Era bem deformado mesmo a coisa. Então, Oswaldo ficou entusiasmado com isso. Então ele disse, vamos fazer um movimento em torno desse quadro. Quando ele veio, ele telefonou para o Raul Bope. Então falaram, venha ver uma coisa aqui, sem dizer o que era. O Raul Bope ficou assustado também. Porque Oswaldo queria dar também o título de selvagem, uma coisa... Mas o que representa o quadro, Tarsila? O quadro, uma figura, não é? Uma figura... depois eu me lembrei, não sabia por que é que eu tinha feito, eu mesma não sabia. Então eu comecei a pensar, depois eu vi uma amiga que tinha, disse, Tarsila, que coisa... Quando eu vejo um quadro seu que é de antropofagia, eu me lembro de uns pesadelos que eu tenho. Aí eu digo, então uma coisa onírica, uma coisa assim, de intelectual, coisa, pensei logo nisso. Então, aí que eu comecei a me lembrar que quando éramos pequenos, todos lá da fazenda São Bernardo, as pretas todas lá, que tinha muitas empregadas, não é? Porque ali numa fazenda assim, sempre há muita gente, né? Então elas chamavam todas as crianças e levavam para um quarto grande e mostravam, dizendo, olha, aqui tem assombração nesse quarto. Nós todos tremíamos de medo, né? Então começaram a contar
que tinha lá uma assombração que dizia, eu caio, eu caio. E de repente caía um braço, caía uma perna, e ia caindo aos poucos lá do forro da casa. E depois que nós ficávamos tremendo de medo aqui, no fim nós corríamos, abríamos a porta e íamos embora de medo, né? Eu acho a Tarsila uma mulher de gênio, né, que realmente teve 2 saques, 2 butades sensacionais, que é aquela coisa antropofágica, né, a negra. A Negra é um grande quadro. O que é bacana na Tarsila em especial é que aquilo realmente pegou um pouco da leveza da poesia do Oswald, está lá, entendeu? As 4 gares: infância, o camisolão, o jarro, o passarinho, o oceano, a visita na casa que a gente sentava no sofá. Adolescência, aquele amor, nem me fale. Maturidade, o senhor e a senhora Amadeu participam a Vossa Excelência o feliz nascimento de sua filha Gilberta. Velhice, o netinho jogou os óculos na latrina. Só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Eu acho que o Oswald teve um grande saque com a questão da antropofagia, né? Isso eu acho absolutamente genial. Tupi or not Tupi? That is the question. É uma metáfora muito forte, tanto que ela é usada ainda hoje, né? De maneira mais ou menos feliz, né? Mas ela serve para muita coisa. Tinha uma questão específica ali. A devoração não é de qualquer coisa. É devoração, e também não é uma coisa sem um destino, sem um desejo. A alegria é a prova dos 9. A questão é devorar o estrangeiro, devorar aquilo que não é nosso, para deglutir, transformar, né, devolvendo uma coisa já digerida, né? Ou seja, não é para se afastar do estrangeiro, a questão ainda é do nacional. Veja como a questão de 24 está, né, chegando aí. Ainda não é para manter a diferença, não é para criar um tipo qualquer de fronteira entre o brasileiro e o não brasileiro, o nacional e o não nacional. Ao contrário, é para fazer essas 2 coisas se fundirem. Tupi or not Tupi? That's the question. É maravilha. É Tupi or not Tupi? That's the question. 1928. Basta você ter feito isso para encerrar sua vida com grande glória. E pior é que depois disso ele fez muito mais, sim. né? A Neuza me chamou a atenção. Se a pessoa quiser ser bem-sucedida em poesia, é interessante botar o nome de Andrade. Porque teve Oswald de Andrade, o outro Andrade, Mário de Andrade, Sozandrade, Drummond de Andrade. Ele tinha, mesmo no meio cultural, uma função muito importante, que era chacoalhar o mofo. Eu sou redondo, redondo. Eu sou uma redondilha das mulheres que beijei. Minha caveira virá, ha, 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 pensando na redondilha. Sol, há sol à beça, sol aqui, se você andar numa hora de sol dessas, por todo o Brasil só encontra sol. Há sol em Porto Calvo, há sol em Ponta Porã. No mar há sol. Se você atravessar o mar e for naquelas cidades da Espanha, está assim de sol. E por todo o Mediterrâneo há sol.
e no Egito, e no deserto daquelas terras está cheio de sol. Só de noite é que não tem sol. Oswald de Andrade, para começar, os livros dele eram muito pouco acessíveis, não havia. Os modernistas custeavam eles próprios as suas edições, tiravam às vezes 500 exemplares, distribuição não havia. Então, por isso, formou-se muita lenda em torno do Oswald, porque a obra mesmo não era muito conhecida. Ele foi muito conhecido como mediação. Isso tudo no jornal, artigo, jornal. Polemista, não é? Polemista. E ele precisava de convívio. Ele era um homem que não sabia ficar só. De modo que era muito hospitaleiro, ele queria gente na casa dele. Essa sociabilidade dele era uma sociabilidade ligada à literatura, sobretudo. Ele queria falar sobre literatura, queria falar sobre arte. Ele gostava muito de explicar os pontos de vista dele, o que ele tinha feito, por que ele achava. E ele era muito bom expositor, tinha uma voz abafada, mas ele era um brilhante. Poucas pessoas eu vi dominar a palavra como Oswald de Andrade. Ele fazia da palavra da língua portuguesa o que ele quisesse. O que é interessante é o fato de que o Rio era a capital da República, então era inevitável que tudo passasse por aqui e sempre houve esse contato. O Mário vem para o Rio, né, o Oswald estava sempre por aqui, todo mundo circulava por aqui. Né, e, sobretudo, nós tínhamos Manuel Bandeira. Né, Manuel Bandeira estava morando no Rio. Então, o Rio não ficou fora disso em nenhum momento. Né, e você teve ali, ao longo dos anos 20 e 30, gente muito importante, como o Álvaro Moreira e a Eugênia, que recebiam na sua casa toda essa gente que vinha para cá. Você teve logo depois ali também Vinícius de Moraes, que foi super amigo do Oswald de Andrade, né, que casou com a Tati, que era amiga de Oswald, depois já Pagu. Então teve toda uma conversa que é mais longa, é mais complexa do que se imagina. Digamos que o modernismo fosse uma pedra que caísse dentro do movimento ali modernista, dentro de um lago, né? E essas ondas, digamos, o tropicalismo foi talvez a última dessas ondas, propriamente modernista, né? Com forte presença. O Oswald de Andrade estava muito presente com o Zé Celso, com o Vila Lobos dos filmes todos do Glauber, o Mário, né, com a refilmagem de Macunaíma. Pronto, nasceu. É homem, mãe! Olha só a cara dele, mãe! Não é bonitinho? Ô, gente, que menino feio, danado! Macunaíma é a história de um brasileiro que foi comido pelo Brasil. E um herói que acaba comido, acaba derrotado, não é um herói moderno. Uma das características do herói moderno é a vitória. Outra das características do herói moderno talvez seja a consciência coletiva que faltava ao Macunaíma. Macunaíma disputa, as suas lutas são sempre individualistas, ele não tem consciência coletiva, não tem consciência política em consequência. Você não fala, menino? Ai, que preguiça. Diz Oswald de Andrade, a herança mais forte são duas frases que eu acho, inclusive, que são as frases determinadoras da organização do nosso grupo. Pela unificação de todas as revoltas numa direção só. Pela contribuição milionária de todos os erros. Isto é uma salada antropofágica, uma mistura de todos os erros desse país que recebeu demais e filtrou muito mal seu pensamento, mas enfim, a contribuição de tudo para uma grande síntese transformadora. Ora, quando o tropicalismo, tanto tempo depois, recupera a questão da antropofagia, é sensacional porque é um outro momento histórico. A questão agora não é mais a alta literatura, mas é a comunicação de massa, é a arte de massa. Né? Você está fazendo ali canção popular. Né? Então, você tem um outro ambiente, mas ainda está em questão a tecnologia, o industrial, o comércio, a alta arte,
o baixo consumo, quer dizer, tem alto, baixo, todas há uma dinâmica muito forte acontecendo ali. E, sobretudo, tem uma questão nacionalista muito forte naquele momento, porque tem questões políticas muito fortes também. Ora, os tropicalistas, e aí, é claro, é chave a figura do Caetano, os tropicalistas entendem que a metáfora do Oswald é ainda muito pertinente. A ideia, o mecanismo de devorar o estrangeiro, assimilar, digerir e devolver para o mundo, devolver para a sociedade uma coisa de fato transformada, sem diferenças superficiais, mas mantendo de fato uma tensão entre aquilo que de fato entre aquilo que vale a pena manter como choque, mas sobretudo fazendo com que uma coisa absorva a outra. Oswald era um autor muito abandonado na escola, não era. O Mário de Andrade era respeitado, falava-se, mostrava-se e era mencionado, mas o Oswald era assim, foi datado, já foi uma figura meio excêntrica assim do movimento modernista, mas nunca eu tive um professor ou uma pessoa mais velha, amiga, que dissesse Oswald de Andrade é maravilhoso, entendeu? Tive um colega, Vanderlino, no curso clássico, que me disse, você devia ler Oswald de Andrade, que você acha que ia gostar, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Foi o Augusto de Campos, que logo ao ouvir Alegria e tal, ele me procurou e não só me mostrou o trabalho que eles faziam, os Poetas Concretos de São Paulo, e me apresentou ao Haroldo de Campos, que é irmão dele, e ao Décio Pignatari, como me mostrou o trabalho do Oswald de Andrade, me chamou a atenção para isso, E concomitantemente estava sendo encenado em São Paulo pelo José Celso, o Rei da Vela, do Oswald de Andrade. Heloísa será sempre de Abelardo. É claro. Pela primeira vez, o Oswald de Andrade escreveu nos anos 30 a peça e nunca tinha sido montada no Brasil. O teatro brasileiro desprezou aquela peça. E em 1967, o Zé Celso resolveu montar essa peça. E quando eu vi a estreia da peça, puxa, é tudo que tem no meu disco, é a mesma visão, o mesmo tipo de acercamento das coisas. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. O monumento é de papel crepom e prata, os olhos verdes da mulata. A cabeleira esconde atrás da verde mata o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando eterna primavera, e nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ai, 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 viva Bahia, ai, 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 ai. Viva Maria, ai, 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 viva Bahia, ai, 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 ai. No pulso esquerdo, bang, bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim.
emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Viva Iracema, mamá, viva Ipanema, mamá, mamá. Viva Iracema, mamá, viva Ipanema, mamá, mamá. Domingo é o fino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai à roça, porém o monumento é bem moderno, não disse nada do modelo do meu terno, que tudo mais vá pro inferno, meu bem, que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, 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 da. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, 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 da.